Já emendamos legal. Aí, bom, vamos ver. Caralho. Por que Red Dead Redemption 2 é um jogo tão cansativo? Acho que é meme, mano. Mas vamos ver. Sem dúvida nenhuma, Red Dead Redemption 2 é um jogo aclamado por todo mundo e que merece tal reconhecimento. Mas será que é verdade que ele é um jogo perfeito? Bom, depende do ponto de vista e é isso que você vai descobrir nesse vídeo. Boa. Então fica até o final para você entender. Se você está me conhecendo agora, seja muito bem-vindo à Trilha dos Games. Grande trilha. E antes da gente mergulhar fundo no mundo de Red Dead, quero pedir o seu apoio porque apenas 6% das pessoas que assistem os meus vídeos se inscrevem no canal. Então me ajude com o meu sonho de produzir conteúdo sobre games e a chegar nos 10 mil inscritos. Boa, Dito trilha. isso, bora lá. Gráficos, enredo, talvez o melhor mundo aberto já feito até hoje, missões secundárias, muitas vezes até mais interessantes. Caralho, olha esse visual aqui, mano. O bagulho é uma fotografia, cara. Você tá doido, mano. Caralho, olha a iluminação dessa porra. Não, fazer um quadro, uma pintura. Cara, isso que aí. bagulho maluco, mano. Do que as principais, e personagens com background incrível. Tá. Essas são apenas algumas características desse jogo, e de fato, esse game se destaca quando o assunto é atenção aos detalhes e realismo. Mas será que ele realmente não tem nenhum defeito? Bom, se você navegar pela internet e pesquisar qualquer vídeo pelo YouTube que aborde sobre esse game, vai ver que o jogo é simplesmente aclamado por todo mundo e as pessoas só tecem elogios a Rockstar por ter criado uma obra-prima. Eu mesmo sou a prova disso e tenho um vídeo abordando como a Rockstar destruiu a indústria dos games e subiu o nível da indústria num ponto que simplesmente é muito difícil de outras empresas igualarem e se equipararem. E nesse vídeo eu falei muito sobre Red Dead 2 e elogiei muito o jogo. Inclusive, se você não viu esse vídeo, eu vou deixar na descrição porque tá incrível. E nesse mesmo vídeo eu também cito que sim, eu ainda não zerei Red Dead Redemption 2, isso mesmo. Nesse momento, acho que muita gente deve estar espantada ou comentando que então eu não tenho moral para falar sobre o jogo. Mas a questão, galera, é exatamente essa. O fato de eu ainda não ter terminado esse jogo vai muito de encontro a um problema claro que, na minha opinião, existe nesse game. A velocidade e a progressão da história, que eu acho extremamente lento e demora para engrenar. E eu sei que o jogo tem um mundo aberto incrível e muitas coisas para se fazer, mas em questão de missões principais, eu acho que tem muita encheção de linguiça. Pode ser que o fato de tudo hoje em dia ser extremamente fácil e rápido, o costume de ficar rolando o feed que nem um idiota e também o costume com jogos online frenéticos tenha feito eu não me prender tanto no jogo e não sentir muita vontade de jogar. Não me entendam mal, o jogo é incrível, mas parece que Cara, é um sentimento até aqui completamente compreensível, né? Eu sei que a galera mais assídua fica puta com qualquer crítica ao Red Dead, mas aqui é compreensível, total. ninguém tem coragem de falar o que eu tô falando aqui. Eu posso estar errado, mas ainda não vi nenhum criador de conteúdo falando sobre isso. Pode ser que você tenha amado o pace do game e seja um cara que curte uma história mais lenta e se conecta com isso. Porém, nesse mesmo vídeo meu que eu citei, eu vi muitos comentários de pessoas dizendo que não conseguem jogar ou gostar de Red Dead pelo jogo ser muito lento, ou seja, as mesmas coisas que eu acabei de citar aqui. Por muitas vezes eu tentei jogar Red Dead e toda vez que eu penso, bom, vamos lá, vou tentar dar outra chance e jogar esse jogo para terminar a história. Mas todas as vezes que eu tento, rapidamente eu fico entediado. Por mais que eu fique impressionado com os gráficos e o mundo aberto incrível e tudo mais que eu já citei, eu simplesmente não consigo me conectar com o game. E olha, não foi por falta de tentativa. O fato de eu ter um canal e ser um criador de conteúdo faz com que eu tenha menos tempo ainda para jogar. Então possa ser que a velocidade do jogo realmente seja um problema, mas como o meu caso é mais peculiar, eu fico me perguntando, por que será então que muitas pessoas comentaram que sentem o mesmo e não conseguem gostar de Red Dead? E bom, meus amigos, agora eu entro num ponto que eu acho o principal fator pelo qual muita gente não consegue gostar de Red Dead. E o principal fator de não ser um jogo perfeito, na minha opinião, é a gameplay. Um jogo como história de Eu achei que ele ia falar outra coisa, mas ele falou da gameplay.
Mas vamos lá, vamos entender. Progressão lenta, misturado com missões cansativas e somado com uma gameplay que também é lenta, talvez seja o combo responsável por fazer eu e muita gente não conseguir zerar. Eu entendo o que ele tá falando, e também é natural. Mas eu deixo um questionamento pra gente pensar. Se o jogo tá maçante, né? O jogo tá maçante pra pessoa, mesmo porque ele elogiou os personagens, a história e tal. O jogo não tá maçante porque talvez a história não tenha te agradado um pouco? Porque gameplay é uma gameplay focada, né, até onde dá, dentro do realismo. Então, pra você pegar armas, tem que ir até o cavalo, você tem a quantidade limitada de armas pra você colocar no seu personagem e tal. Talvez a pessoa nem tenha, de fato, se pegado tanto ao jogo. E eu acho que nem precisa se desculpar. Não gostou de Red Dead 2 é natural, cara. Tem um monte de jogos aí que a galera vangloria que eu também não curto, é normal. Mas eu acho que é um ponto de, né? Talvez você não goste nem da história, nem de nada. Porque assim, a minha visão é que a gameplay do Red Dead, pro que se propõe, ela é fantástica. Bom, Red Dead Redemption 2. Diferente de GTA, que tem uma gameplay mais frenética e responsiva, Red Dead tenta simular a realidade ao extremo, o que faz com que a jogabilidade seja bem mais lenta em comparação a todos os outros jogos. Talvez um jogo que lembre bem a gameplay de Red Dead, mas com suas devidas proporções, seja Death Stranding, que também possui uma gameplay bem lenta e já foi até... não, é muito diferente. Mas acho que ele quis dizer de lentidão, né? Lentidão, eu posso concordar com ele. Não, nem isso, porque, cara, o Red Dead, ele é lento se você quiser que ele seja lento. O Red Dead, ele te oferece um mundo inteiro pra você explorar da maneira que você quiser. Você pode seguir a missão do jeito que você quiser, parar em um monte de locais, fazer um monte de coisa diferente. Nesse meio termo pode acontecer miscelâneas, acontecimentos pelo mundo e tal, né, aleatórios. Mas enfim, vamos lá. Chamado de Walk Simulator. E adivinhem, muita gente não gosta de Death Stranding também pela lentidão. Isso me fez refletir muito sobre isso para fazer esse vídeo. Talvez seja mesmo uma questão de gosto, e tem gente que prefere uma gameplay mais rápida, o que aliás tem sido Sem dúvida, isso daí tá coberto de razão. normal da indústria hoje em dia. Então não é que seja ruim, é uma gameplay apenas diferente e que não é unanimidade. A visão dos criadores aqui foi claramente retratar a realidade, e essa é a intenção da Rockstar ao produzir Red Dead. Muitas coisas presentes no jogo mostram isso, como você precisar dormir para o personagem descansar, você poder ficar em forma ou fora de forma, e isso influencia diretamente na gameplay. Se você carregar muitas coisas, o personagem fica ainda mais pesado, e uma das coisas que eu mais gosto nesse jogo é a necessidade de trocar a vestimenta dependendo da temperatura em que se encontra o clima do lugar. Falando em clima, se um local é mais frio, tem uma vida animal totalmente diferente do que um local mais tropical e quente, retratando novamente a realidade. Tudo isso mostra exatamente tudo que eu abordei até aqui nesse vídeo. Então a realidade é sim extremamente importante em um game, mas se utilizada em excesso perde totalmente a essência de um jogo de videogame. E se um game não tiver uma gameplay divertida, muitos jogadores tendem a dropar o jogo. Isso só mostra o que eu venho refletindo há... E aí é um pouco do que ele falou, né? Pra mim, a gameplay do Red Dead é divertidíssima, assim. E na minha concepção, as pessoas achariam o Red Dead mais lento por causa da história, né? Que é mais carregada, principalmente aquele primeiro ato. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando lançou o Red Dead, a maior reclamação era isso, que era muito lento, o início era chato. É que depois a galera ficou com medo de criticar o Red Dead 2 porque se popularizou demais, né? E aí os fãs ficam malucos. Mas a galera reclamava que o início era lento, então eu achei que ele ia falar que isso era que deixava o jogo. Mas a gameplay, puxa, eu gosto tanto da gameplay. Né? Aí é aquela, de cada Não um. gameplay ruim também não, cara. Vou te falar que até o primeiro eu também achei o início meio cansado. Mas depois que ele engatou, acho que umas 5 horinhas de gameplay, caralho, eu tava curtindo muito. É. muito tempo. Realmente aquela parte da Realismo, neve ela é mais gráficos e demorada. etc. é legal, mas a coisa mais importante de um jogo é a gameplay. E eu digo isso porque se isso não fosse um fato, todos nós não gostaríamos tanto dos jogos antigos, da época de PS1, PS2, porque ali não existiam gráficos super realistas, mas os jogos eram incríveis, muito por conta de uma gameplay extremamente gostosa. Fora isso, tem o fato dos games antigos serem bem mais curtos, diferente de
hoje em dia que muitos jogos simplesmente enchem linguiça só pra dizer que o jogo é massivo e gigantesco, mas que no final não tem alma. Merda, E antes isso, que né, me cara? xinguem, Toda vez que alguém fala isso, só vem uma empresa na cabeça, né? Não preciso nem falar qual é, né? Mundo aberto, vazio. Que louco, isso aí entrou na cabeça das pessoas já, né, cara? Não preciso nem falar qual é. Quando você fala, mundo genérico, mundo vazio, aberto, você vai direto pra ela, cara. Você vai Um mundo direto, enorme, com nada pra fazer. você vai direto pra ela. aqui nos comentários, definitivamente esse não é o caso de Red Dead 2. Eu apenas não me identifico muito com a gameplay pesada e a progressão lenta do jogo, mas isso não muda o fato de que eu ainda vou terminar esse jogo. Vou me esforçar para fazer isso, afinal tem um canal de games. E quem sabe eu não mude esse meu ponto de vista e a minha opinião. Como eu disse, o problema pode estar em mim e na influência Mas de não é um todo o problema. imediatismo. Meu mano, Trilha, não bota isso na cabeça não, meu velho. Qual que é o problema? A gente chegar no final do mês e não ter saúde, mano. A gente olhar e, infelizmente, não ter familiar com saúde. Isso é um problema. Isso aí não é um problema, não. Isso aí é gosto, cara. Eu acho que as pessoas precisam normalizar um pouco mais, não gostar de coisas que são hype, né? É que eu sei que é foda pro Trilha, tipo, falar de fato e bater e falar, caralho, esse jogo é chato. Porque vai ficar um monte de gente enchendo o saco do cara, mas é absolutamente normal, cara. Não gostar de um jogo, pelo amor de Deus, gente, não deem desculpas, não fica se explicando, sigam o que eu tô falando, não fiquem se explicando pra quem não quer, entendeu? Você não gosta do jogo, foda-se, mano, não importa se ele é bem falado, mal falado, né? É a mesma coisa, às vezes vai ter jogo do ano aí que pra você, que a galera nem sabe que jogo é, nem jogou, nunca vai jogar. Então... isso não é um problema não, cara, isso é natural. De hoje em dia. Então eu ainda vou terminar esse jogo. Mas não me interpretem mal, Red Dead 2 é um baita jogo, e se não fosse, ele não seria tão adorado e amado. Como eu disse, esse jogo tem sim coisas perfeitas, como o realismo, os gráficos e toda a sua ambientação e personagens. É tipo Baldur's Gate, eu sei que é um jogaço, eu não tenho dúvida disso. Mas eu não tenho vontade de ir lá jogar ele agora, entendeu? E aí, tipo, eu não posso ir lá e jogar só porque a galera fala. Eu não tô com vontade. Aí sabe o que vai acontecer? Eu vou ser injusto com o jogo, porque eu já parti pra jogar ele sem vontade de jogar ele, mano. Aí é foda. Quando você faz isso, velho, a chance de você dropar ou sair falando mal depois é muito grande, velho. Muito grande. Mas definitivamente ele não é um jogo perfeito, porque muitos não gostam da sua gameplay e lentidão. E quando algo não é unanimidade, não podemos dizer que é perfeito, correto? Um outro ponto que merece destaque é a forma como Red Dead Redemption 2 exige que o jogador invista tempo e atenção em tarefas cotidianas do jogo. Limpar suas armas, alimentar seu cavalo, cuidar do seu acampamento, tudo isso contribui para a imersão, mas também pode ser visto como repetitivo e tedioso para alguns jogadores. Esse nível de detalhe Concordo. é uma faca de dois gumes. Enquanto alguns jogadores apreciam essa profundidade e realismo, outros podem sentir que esses elementos atrapalham o ritmo e a diversão do jogo. Exatamente o mesmo caso de Death Stranding. Para uns, a parada do andar, levar sua carguinha, ouvindo ali um low roar, né, curtindo o mundo, a ambientação, é o que faz o Death Stranding ser Death Stranding. Por outra partida, agora no 2, o Kojima, você pode ir lá e não ver nada disso, e teletransportando com a nave. Só que, tipo assim, é uma galera que não liga pra isso que eu falei, entendeu? E também tem esse público, então a gente tem que entender que tem coisas do jogo que não é pra todo mundo, né? E Red Dead não é diferente. Da mesma maneira que a gente elogia e que a gente bota num pedestal de gigante o Red Dead por ter um realismo legal, bola do cavalo murcha, reflexo no olho do Arthur Morgan, NPC com rotina própria, tudo isso é do caralho. Mas tem uma parcela enorme que não quer saber disso aí, irmão. O cara só quer pegar o cavalo, chegar lá, atirar e depois ir embora e dormir, entendeu? É de cada um, não tem como. O equilíbrio entre imersão e jogabilidade é delicado, e a Rockstar optou claramente por priorizar a primeira. Mas será que essa escolha agrada a todo mundo? É interessante notar como a percepção do que torna um jogo bom pode variar tanto entre os jogadores. Para alguns, a lentidão de Red Dead Redemption 2 é uma falha grave, enquanto para outros é um dos pontos fortes do jogo. Essa divisão de opiniões reflete a diversidade de expectativas e preferências dos jogadores modernos.
Vivemos em uma era onde a velocidade e a gratificação instantânea são valorizadas. E isso se reflete nos tipos de jogos que se tornam populares. Jogos como Fortnite, Call of Duty e outros títulos de ritmo acelerado dominam o mercado, enquanto Red Dead, por outro lado, exige paciência e dedicação. Uma abordagem que pode parecer desatualizada para os jogadores mais jovens ou para aqueles acostumados com o estilo de jogo mais rápido e dinâmico. É importante mencionar que a própria narrativa de Red Dead Redemption 2 contribui para essa sensação de lentidão. A história é detalhada, cheia de nuances e momentos incríveis que exigem do jogador um certo nível de engajamento emocional. Esse jogo não é apenas sobre avançar para a próxima missão, mas sim sobre vivenciar a jornada de Arthur Morgan, com todos os seus altos e baixos. Inclusive, um vídeo que eu posso recomendar muito para vocês, que vai complementar bastante o que eu tô falando aqui, é o vídeo do meu parceiro Lo-Fi-Law. Nesse vídeo ele destaca a importância de você valorizar toda a imersão de um jogo e como você pode sentir aquele mundo apenas andando no mundo aberto. Então, quando terminar esse vídeo, dá uma olhadinha lá, vai estar aqui na descrição. Essa abordagem narrativa é muito rara em jogos de mundo aberto. Podemos comparar novamente aqui com GTA, por exemplo, onde você sai por aí que nem maluco no mundo aberto, fazendo diversas atividades, roubando carros, etc. Enquanto em Red Dead, você tem um ritmo bem mais lento e focado ali naquele mundo, na história do jogo em si. E embora seja um ponto forte para muitos, pode ser um obstáculo para aqueles que buscam uma experiência mais direta e menos contemplativa. Red Dead 2 também levanta uma discussão interessante PH da Croceita mandou R$10. Eu não entendo essa reclamação. O povo pedem por jogos realistas, mas quando vem, não gosta por ser demorado. É tipo, eu quero poder abastecer meu carro no GTA, mas vou reclamar depois por ser demorado. É porque tem aquele negócio, né, de teoria e prática. Então, na teoria, você tem por exemplo, um negócio de gasolina no carro do GTA é maneiro, é realista, né, é do nosso dia a dia. Mas na prática, depois da 20ª vez que seu carro acabar a gasolina em meio à perseguição, ou então que você tiver numa missão querendo terminar logo, você vai começar a se irritar com aquilo. Isso é natural, cara. Então, quando a galera faz esses pedidos, é pensando a curto e não a longo prazo, né, que é o que incomoda, de fato. É que nem o cavalo de início é gostosão. Depois de um tempo pode ser que alguns sintam, pô, o cavalo é muito lento, eu prefiro um carro aqui no Red Dead Redemption, no faroeste. Evolução dos jogos de mundo aberto. Muitos jogos atuais seguem uma fórmula onde a liberdade e a quantidade de conteúdo são priorizadas, às vezes em detrimento de uma narrativa coesa e bem estruturada. Red Dead vai na contramão, oferecendo um mundo aberto, vibrante, mas sem sacrificar a profundidade da sua história. Esse equilíbrio é difícil de alcançar e a Rockstar merece crédito por tentar manter essa balança. No entanto, essa tentativa não é perfeita e, como qualquer outra obra de arte, está sujeita a críticas e preferências pessoais. Outro ponto interessante é como a indústria dos games, como um todo, se adapta às demandas e expectativas dos jogadores. O sucesso e as críticas de Red Dead Redemption 2 são um reflexo de uma mudança maior na forma como os jogos são consumidos atualmente. O imediatismo e a constante busca por novas experiências fazem com que jogos como Red Dead, que exigem tempo e paciência, se tornem menos acessíveis para uma parte significativa dos jogadores. Só que essa mesma característica pode ser um ponto de venda para aqueles que buscam uma experiência mais profunda e gratificante a longo prazo. Então dá pra ver aqui que depende muito do estilo de jogo que você curte. E em suma, Red Dead Redemption 2 é um jogo que desafia as convenções modernas dos jogos de mundo aberto. O seu realismo e a atenção aos detalhes criam uma experiência imersiva que é tanto adorada quanto criticada. A lentidão da gameplay e a profundidade da narrativa são pontos que dividem opiniões, mas que também são testemunho da visão única da Rockstar. Então, resumindo, galera, o jogo não é perfeito e talvez nunca será uma unanimidade, mas eu tenho que dizer... Mas existe? Existe esse jogo? Não existe. O dia que me apresentarem um jogo perfeito com não unanimidade, eu falo, unanimidade não caralho, existe, mano. Você vai ter o que uma não vai na maioria... internet. Você vai ter que jogos que, tipo assim, uma boa porcentagem é um consenso de que é bom e tal. Nem God of War, franquia God of War. É um consenso de que é bom, a grande maioria. Você vai ter a galera que não gosta, mas é um puta sucesso. God of War é animal, né? Agora...
É doido, né? Porque, ó, eu fico pensando aqui que é claro que o gosto de cada um é o que interessa, né, pra cada um e tal, mas tem coisas que são concretas, né, gente? Então, assim, você não discute a qualidade da franquia God of War, mas ela não é perfeita, né? Ela tem os seus altos e os seus baixos, não é? Então, por exemplo, tem uma galera que não gosta do Chains of Olympus, não gosta do Ghost of Sparta. Eu gosto dos dois, mas tem gente que não gosta. O Ascension talvez seja muito bem, Juregão. É verdade, tinha esquecido do Ascension. O Ascension talvez seja o que seja o mais fraco de todos. Então, nenhuma franquia, nenhum jogo é perfeito, né? Se você pegar os principais jogos da história, eles vão ter defeitos. Qualquer um. Os da Nintendo, os dois Zeldas. Não é unanimidade, né? Nunca vai existir esse jogo porque sempre vai ter um fator ali de que uma pessoa não agrada. Seja integrado puzzles, dificuldade, história longa ou curta. Então tem vários fatores aí, várias nuances que vão fazer as pessoas terem essa percepção. Então nunca vai existir esse jogo perfeito aí. Dizer aqui que tirando a essa galerinha mesma do falo mal por engajamento. Ah, tem essa também. imperfeição que faz de Red Dead Redemption 2 ser um jogo tão memorável e digno de todo reconhecimento. Mas a verdadeira questão aqui é: você está disposto a investir Caramba, o Luba ainda faz vídeos? Faz tempo que eu não vejo o Luba. Faz. Eu gosto do Luba, sabia? Eu achei esse Ele é moleque da massa. hora, eu achei ele maneiro. o seu tempo e a paciência necessária para apreciar tudo que esse jogo tem a oferecer? Porque se não for o seu estilo, saiba Kaká. que você tem uma chance enorme de dropar esse jogo. Bom, galera, mas essa é só a minha opinião, então espero que tenham entendido o meu ponto de vista e pode deixar a sua opinião nos comentários. E vamos trocar uma ideia saudável. E aí, qual que é a sua opinião sobre Red Dead Redemption 2? E se você chegou até aqui, Jogaço. é porque Minha opinião é jogaço.